Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e vamos falar sobre um assunto conhecido como dependência emocional, que muitas pessoas conhecem como codependência, né? E vamos falar aqui o que é a codependência. Normalmente a gente sempre cita como codependência o comportamento que alguns familiares desenvolvem ao conviver com uma pessoa com dependência química. Então é a esposa do alcoólatra, é o filho do alcoólatra, ou o filho do dependente químico, ou um filho de um jogador compulsivo, ou de um devedor compulsivo e assim por diante. Conviver com pessoas que têm algum tipo de comportamento compulsivo pode fazer com que as pessoas desenvolvam essa tal da dependência emocional e nesses casos é conhecido como codependência. Mais ou menos como a gente fala assim, é o piloto e o copiloto, né? Se o piloto bebe, né, e leva o avião até o chão, o copiloto acaba indo junto, né? Alguns até pulam de paraquedas, mas ficam presos na asa do avião, como a gente fala. E quais são esses sintomas? Como é que a gente sabe que uma pessoa é codependente? Na realidade, ninguém nasce codependente, né? É pelo convívio com pessoas cujo comportamento é muitas vezes imprevisível. Geralmente, um alcoólico é aquele que fala uma coisa e faz outra, né? Promete e não cumpre, muda muito de estado de humor quando está sob efeito do álcool. Alguns ficam extremamente ferozes e agressivos e violentos, outros vão dormir e ninguém sabe que ele existe, de maneira que a gente sempre fica apreensivo de como que aquela pessoa vai chegar em casa. E as pessoas que convivem com ele vão desenvolvendo, por desconhecer que isso é uma doença, algumas atitudes de sobrevivência emocional, que são mecanismos de defesa. Alguns deles desenvolvem papéis rígidos, né? Na qual eles acabam assumindo isso às vezes por toda a vida. E em algum momento isso vai trazer algum tipo de transtorno que se aproxima da psiquiatria, e aí então é quando eles são diagnosticados, muitas vezes até com diagnóstico, né, com hipóteses diagnósticas erradas. E a codependência continua comendo solto por detrás, né? Então, por exemplo, para você sobreviver a uma pessoa que você não sabe como ela chega em casa, tá? Então você já aprendeu desde os seus 6 aninhos que a sua mãe fala assim: seu pai está chegando, vai dormir, finge que está dormindo para você não apanhar. Mas por que meu pai bateria em mim? Porque ele está alcoolizado. E ninguém sabe por quê. Provavelmente o alcoólico chega batendo e fala: não sei o que você fez, mas talvez vai fazer alguma coisa errada, então eu já vou batendo de antecipação. Parece piada, mas é exatamente isso que acontece, né? Outras coisas é você esperar o seu pai para chegar para alguma coisa muito importante que ele vai fazer e ele nunca aparecer. Ou você descobrir que ele já apareceu, mas ele está lá na sarjeta da rua esperando você tirar ele com o cachorro lambendo a boca dele, né? Isso gera uma série de dificuldades de convivência e vai desenvolvendo algumas maneiras de sobreviver. Então, tem um filho que a gente chama que é o filho herói, que é aquele que assobia, chupa cana, dá de skate, toca violino, é o filho que todo mundo gostaria de ter, mas vai fazer alguma coisa que não é do jeito que ele quer. Por que ele é assim? Despótico, mandão, controlador, centralizador? Porque esse é o preço que ele cobra, porque ele deveria estar sendo cuidado por este pai ou por essa mãe, mas é ele que cuida da família. Então ele se torna o filho herói, né? Tem o filho chamado bode expiatório, que é exatamente o contrário de todo o filho herói. Não estuda, não trabalha, não chupa cana, não anda de skate, não toca violino e ainda por cima causa. E ele leva a culpa, por isso que é o bode expiatório, ele leva a culpa porque as pessoas ficam achando que o pai bebe, a mãe bebe, o irmão usa droga por causa dele, do comportamento dele, né? Outro papel também é o filho esquecido, né? O que é o filho esquecido? É aquele que não consegue nem ser herói e nem do outro tipo, né? Que é o bandido, vamos dizer assim. Ele simplesmente não aparece. Começa a ter aquele fuzuê na família por causa das discussões eternas, por causa da maneira como o pai bebe ou usa droga ou se comporta, mesmo sóbrio, né? Ele se esconde e ninguém acha ele, né? Então, quando acaba aquela confusão, onde é que está o Joãozinho? Dentro do guarda-roupa, brincando de carrinho. Normalmente é uma pessoa que não cheira e não fede, mas traz muitos problemas de relacionamento, principalmente na escola e no aprendizado. E existe o filho mascote, que é aquele que faz piada com tudo, né? Quando o pai chega trançando as pernas, ele já fala: olha lá, e ele chegou, vai cair para a direita, vai cair para a esquerda.
Porque quando ele faz brincadeira, alivia aquela tensão e as pessoas acham graça e provavelmente aquela noite ninguém vai dormir apanhando. Isso pode se perpetuar tanto que muitas vezes a maneira como as pessoas vivenciam o seu dia a dia se torna patológico. O que acaba acontecendo? É muito comum o codependente ou dependente emocional desenvolver um comportamento que lembra muito o transtorno bipolar, principalmente do tipo 2, porque parece que de vez em quando eles entram em hipomania. E esse momento em que eles ficam muito eufóricos é o momento em que eles acham que tem o controle de tudo, né? Que o pai alcoólico está fazendo o que ele quer, que o filho dependente químico está fazendo o que ele quer, que a vida parece que ficou de novo aquela família doriana, todo mundo bonzinho, equilibradinho, ele fica eufórico, acelerado inclusive. Agora, a primeira coisa que acontece de errado, a primeira bebedeira, a primeira ida na delegacia para tirar o filho lá com as drogas no bolso, deprime profundamente. Então esses altos e baixos, alguns colegas psiquiatras identificam como crises de hipomania, né, que é a tal do depressão bipolar do tipo 2. E como é que trata disso? Na realidade, você tem que tratar algumas questões emocionais, principalmente mais do que com remedicação. Nesse caso, a medicação é para aliviar alguns sintomas, é 30% tratamento, e 70% é um tratamento específico para codependentes, chamado modelo Minnesota de tratamento, que é o mesmo que a gente usa para os dependentes químicos, adaptado para aqueles que têm a codependência. O índice de recuperação pelo modelo do modelo Minnesota para dependentes químicos é de 90%, e dos codependentes é a mesma coisa. O que se exige para esse tratamento é uma coisa só, o sincero desejo de mudar a maneira de sentir, de pensar e de agir.